Olá, eu sou o pastor Roberto Jorge e o meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Quero repartir com você uma palavra de edificação que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, no versículo 1. Essa palavra traz algo interessante, importante para nós. Aqui diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus passou a ensinar-lhes. E ele disse: quando vocês orarem, digam, Pai. Gosto disso. Por que aqueles discípulos pedem a Jesus para que os ensinasse a orar? Eles não sabiam orar? Lógico que eles sabiam orar. Eles eram judeus. Todos eles, os 12 discípulos de Jesus, primeiros, eram judeus. Eles sabiam orar. E por que agora eles se aproximam de Jesus pedindo que ele os ensinasse a orar? E ainda dizem, como João Batista, ensinou os discípulos dele. Sabe por que posso afirmar que eles sabiam orar? Porque alguns deles eram discípulos de João. Pedro e André, Tiago e João eram discípulos de João Batista. Eles sabiam orar. Mas agora, quando eles ouvem Jesus orando, quando eles chegam ali naquele determinado lugar e eles ficam de longe, né? O texto nos dá a entender que eles ficaram de longe, ouvindo, esperando Jesus terminar. Não queriam atrapalhá-lo, mas ficaram ouvindo. E algo chamou a atenção deles. Por isso, quando Jesus termina, eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Como é importante sabermos orar. Sabe, qualquer coisa que nós façamos, saber fazer é a melhor coisa. E orar é uma coisa também que devemos saber. Não é simplesmente fazer de qualquer jeito. Né? Eu nem estou dizendo que Deus não ouve uma oração de alguém que não sabe orar. Mas é bom saber orar. Tanto que os discípulos pedem a Jesus, sabiam da importância, pediram para que Jesus os ensinasse. E Jesus os ensinou. Mas o que é que está envolvido aqui? Ele sabia orar? Sabia orar. Né? Só que a questão aqui é isso, orar. Ele sabia orar, mas de outra forma, com certeza. De outro jeito. Não era como Jesus orava. No vídeo anterior que eu gravei, eu falei sobre a diferença de clamar e orar. Clamar é um sistema do Antigo Testamento. Orar é um sistema do Novo Testamento. O clamar tem a ver com alguém falar de longe. No Antigo Testamento, o povo de Israel, as pessoas que oravam, elas clamavam porque elas falavam um Deus distante, de longe. Eu não vou voltar a esse ponto, só estou enfatizando isso. O orar é algo diferente, porque Jesus estava trazendo algo novo. Por isso chamou a atenção deles. Senhor, ensina-nos a orar. Porque Jesus orava diferente. E aquilo chamou a atenção deles. Nós queremos aprender a orar dessa maneira. Nós sabemos orar como João ensinou. Mas como você ora, nós não sabemos. Porque eles viram que Jesus orava de outra maneira, como alguém que falava com alguém íntimo, como alguém que falava com alguém próximo. Né? Essa oração de Jesus, o filho falava com o Pai. É a oração de um filho conversando com o Pai. É diferente. Não é de um servo falando a um senhor distante, mas é de um filho falando com o Pai. Algo íntimo, algo próximo. Porque eles sabiam a forma antiga de orar. O clamor. Há um texto que eu gosto muito, você pode conferir isso lá, que nos mostra bem isso. Eu não quero
alongar isso aqui, essa palavra, mas eu quero que você entenda. Ali em 1 Samuel capítulo 1, no versículo 13, tem um ponto interessante que mostra bem isso aí. Por que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Capítulo 1 de 1 Samuel fala de Ana, mãe de Samuel. Ana, ela foi ao templo orar buscando de Deus um filho. Ela queria ter um filho e ela foi ao templo para orar e buscar a Deus. E o texto diz que ela estava ali orando no templo e o sumo sacerdote Eli, ele ficou observando Ana orar. E algo chamou a atenção de Eli, é justamente isso que eu quero dizer para você. O versículo 13 diz que ele ficou observando e não se ouvia a sua voz, mas apenas ele percebia que os seus lábios se moviam, mas não ouvia a sua voz. E ele então deduziu que ela estava embriagada. Essa mulher só pode estar embriagada orando dessa maneira aqui. Não é assim que ora, porque ela mexia os lábios. Hoje, quantas pessoas oram em silêncio, oram em pensamento ou só mexendo os lábios? Tantos outros, principalmente os evangélicos oram em voz alta, oram em voz audível, mas Ana orava sem pronunciar nada, e isso chamou a atenção de Eli, e ele achou que ela estava embriagada, porque aqui estava a forma de orar ali no Antigo Testamento, era em voz alta, era o clamor, era falando a alguém distante, tinha algumas atitudes ainda que era se vestir de saco, cobrir a cabeça com cinza e com terra. Agora, os discípulos veem Jesus orando e algo chama a atenção deles. Nós queremos aprender a orar assim. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus quer que nós, quando oramos, falamos com o Pai. Falamos a um Deus que é Pai. Nos aproximemos de um Deus que é Pai. Falemos com alguém próximo, com tranquilidade, sabe? Com segurança. Por isso ele diz, quando vocês orarem, digam, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E Jesus vai colocando, mas não havia desespero, embora houvesse ali, algo de íntimo com Deus, não havia desespero na sua voz, na sua fala. É isso que você precisa. Eu quero apelar a você. Quando você orar, ore em nome de Jesus. Jesus diz, tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Então, se achegue a Deus, orando com confiança, falando a um Pai. Fale em nome de Jesus, Ele é que faz a ligação entre você e Deus. Ore com esperança de resposta, ore sabendo que Ele está te ouvindo, ore com confiança, abra o teu coração, fale da tua necessidade, daquilo que vai no teu coração. Sabe, como alguém que fala, alguém da mais alta confiança. Deus não é para ser temido. No Antigo Testamento as pessoas tinham medo de Deus. Elas tinham medo de se achegar a Deus, de serem fulminados, de serem queimados. Então, agora não, você se achega a um Deus que é Pai. Quando você vê Moisés lá com o povo de Israel, lá no Sinai, o povo diz assim, Moisés, fala você com Deus e depois você fala a nós, porque ninguém queria chegar perto de Deus, porque era perigoso, sabe, o pecador chegar-se perto de Deus. Mas agora não, nós temos Jesus Cristo, nós temos a intercessão dele, o sangue dele, e você pode falar com Deus. Você pode se valer da pessoa e da ligação, da intercessão de Jesus, e você falar com Deus tranquilamente, sabe? Algo de descanso, algo que tranquiliza, algo que traz paz, algo que traz esperança e segurança. Fale com Deus. O que você precisa? Fale com Ele das suas angústias, dos seus temores,
das suas necessidades. Fale a Deus dos teus sonhos. Fale ao Pai como um filho fala com o Pai dos seus sonhos, dos seus projetos. Pai, abençoe esta pessoa. Abençoe esta família, abençoe esta casa. Abençoe esta pessoa que me ouve, Pai. Atenda às suas necessidades. Abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.